E se eu te dissesse que aquela traição que quase te destruiu, na verdade, foi a prova final de que você é um escolhido? Você não sobreviveu àquela guerra para voltar igual. O universo inteiro testemunhou seu silêncio, mas agora é sua vez de falar. Eles tentaram te enterrar e, sem saber, estavam regando sua ascensão. E se você está assistindo isso agora, não é por acaso. É sinal de que você já atravessou o campo minado e está prestes a pisar em solo sagrado. Mas antes de continuar, eu preciso que você entenda. Isso aqui não é só um vídeo, é um movimento espiritual, uma frequência de ativação. E a sua participação não é opcional, é necessária. Cada segundo que você permanece aqui está moldando a atmosfera ao seu redor. Então escolha, se alinhe, declare sua presença. Curta este vídeo agora mesmo, ative o sininho e escreva o número 88 nos comentários. O 88 é o número da revelação da justiça divina, do retorno de tudo o que tentaram tirar de você. Ao escrever isso, você está dizendo ao universo: eu vi tudo, e agora eu assumo o comando do meu destino. Não fique aí só assistindo. Declare. Sinta a vibração mudar na hora. Eu estou falando com você que sentiu o coração acelerar quando ouviu essas palavras. Isso não é ansiedade, é reconhecimento espiritual. Escreva 88 agora, porque o relógio já está correndo. A justiça que parecia atrasada está prestes a ser liberada. Não adie. Não hesite. O próximo capítulo da sua vida começa no momento exato em que você decide se posicionar. Não é com chifres que o diabo se apresenta. Ele vem com charme, com palavras doces, com gestos cuidadosos que escondem intenções envenenadas. Ele veste a máscara da empatia, do apoio e da gentileza exagerada, tudo meticulosamente calculado para ganhar acesso ao seu território sagrado, sua confiança. Enquanto você acreditava estar sendo acolhido por aliados, na verdade, estava sendo estudado. Cada fraqueza sua era mapeada, cada hesitação anotada, cada silêncio interpretado como uma autorização tácita para avançar. Eles se aproximam não como inimigos declarados, mas como protetores. E é justamente nesse cenário de aparente segurança que se constrói a armadilha perfeita. A estratégia é antiga, mas ainda extremamente eficaz. Fazer você baixar a guarda com elogios, com coincidências divinas, com convites enfeitados de oportunidades irrecusáveis. O disfarce é tão bem feito que, por um tempo, até mesmo os mais atentos duvidam do que estão sentindo. Mas há algo que o disfarce não consegue mascarar: a energia, a vibração, o espírito por trás do sorriso. Porque quem é guiado espiritualmente não lê palavras, lê atmosferas. E ali, no meio do riso fácil e da gentileza ensaiada, havia uma inquietação sutil, um toque de manipulação disfarçada de bondade. Não era paranoia, era discernimento. A alma sente o que os olhos não veem, e o coração grita antes mesmo da mente entender. Foi nesse ponto que tudo começou a mudar. O que era admiração virou análise. O que era entrega virou silêncio estratégico. Porque você entendeu, não se trata de reagir, mas de perceber. E ao perceber, você se posiciona. Não com confronto direto, mas com distância emocional, com presença consciente. O sorriso do inimigo perdeu o poder quando encontrou a sua serenidade, quando viu que, mesmo cercado de intenções ocultas, você permanecia inabalável. E é aí que o desespero começa, porque a armadilha só funciona quando a vítima ignora o perigo. Mas nesse caso, o perigo foi identificado e observado de perto. Existem palavras que parecem doces, mas carregam veneno. Há gestos que soam solidários, mas vibram com intenção de controle. Enquanto muitos se perdem na superfície, o escolhido enxerga além da aparência. Ele lê o que está escrito nas entrelinhas, sente o que está suspenso no ar, decifra os códigos sutis que escapam da lógica comum.
Essa habilidade não nasce da desconfiança, mas da sensibilidade espiritual. Uma sensibilidade que se desenvolve no fogo das experiências dolorosas, nos silêncios das decepções, nas noites em que tudo parecia ruir. É essa sensibilidade que transforma o escolhido em algo raro, alguém que vê a verdade escondida em plena luz do dia. Quando uma situação começa a cheirar estranho, o escolhido não precisa de provas formais. Basta uma pausa na entonação, uma ausência de brilho no olhar, uma frase mal colocada que rompe o encanto. E ainda que tudo continue funcionando por fora, o alerta interno já foi acionado. O que parecia seguro passa a parecer coreografado. O que soava espontâneo revela-se teatral. E a partir daí, ele para de ouvir com os ouvidos e passa a escutar com o espírito. Cada detalhe vira pista. Cada comportamento vira um fragmento do quebra-cabeça. Não se trata mais de duvidar dos outros, mas de confiar no próprio radar invisível que raramente falha. E por isso, quando o escolhido age, não é com pressa, é com precisão. Ele já viu o suficiente para saber que está dentro de um roteiro cuidadosamente planejado, mas que não foi escrito por mãos puras. E como quem lê o final de um livro antes de começar, ele decide não participar do jogo, apenas observar. Isso enlouquece os manipuladores, porque eles planejam tudo com base na previsibilidade emocional das pessoas. Mas quando lidam com alguém que lê o invisível, o plano se desfaz sem alarde. O escolhido não cai no buraco. Ele anda em volta dele, anota sua profundidade e sorri. Porque enxergar o que ninguém vê é o primeiro passo para escapar do que todos caem. Se essa mensagem está queimando no seu espírito, se cada palavra que você ouviu até aqui mexeu com memórias, emoções, verdades ocultas, então pare por um segundo, respira fundo, porque você sabe, isso não é um vídeo comum, é uma frequência. É um código espiritual que chegou até você por propósito, não por acaso. E se isso já tocou algo profundo em você, então eu quero te fazer um convite. Logo aqui embaixo existe um botão chamado Valeu, ou Thanks. Ao clicar nele, você pode enviar uma contribuição como um ato de honra, um selo espiritual, uma forma de dizer, eu recebi e agora eu retribuo. Se você sente que o que foi liberado aqui tem o peso de uma revelação que pode mudar sua caminhada, então envie agora mesmo os $100 como um gesto simbólico de gratidão, de reconhecimento, de ativação, ou envie qualquer valor que ressoe com o que isso representou para você. Não é só sobre dinheiro, é sobre conexão, sobre fluxo, sobre fechar o ciclo entre o que te tocou e o que você decide liberar de volta ao universo. Esse momento é chave. Clique no obrigado, faça a sua contribuição e sinta, de verdade, a energia começar a se movimentar. Porque quando você responde ao que te transforma, o céu responde também. Não há nada mais perigoso do que uma armadilha emocional bem produzida. Ela não se apresenta como ameaça, se apresenta como oportunidade. São elogios constantes, favores inesperados, convites sedutores, tudo costurado com a linha da falsa preocupação. A intenção não é ajudar, mas desorientar, ganhar acesso emocional, criar uma dívida invisível. É a velha tática do encantamento. Dar tudo de uma vez para depois cobrar em silêncio. Só que com o escolhido, o jogo não funciona. Porque enquanto eles se concentram no que estão oferecendo, o escolhido está observando por que estão oferecendo. E esse porquê quase sempre revela mais do que o gesto em si. O manipulador estuda as brechas emocionais da vítima. Ele observa carências, necessidades mal resolvidas, sedes de aceitação. A partir disso, constrói uma simulação de afeto, uma empatia programada para funcionar como isca. O objetivo é simples, fazer com que você se sinta tão grato, tão envolvido, que abaixe suas defesas. E quando as defesas caem, o controle se instala.
É aí que surgem as cobranças disfarçadas, os olhares de reprovação sutis, as comparações que enfraquecem sua autoestima. Mas o escolhido, já calejado de outros jogos, reconhece o padrão. E ao reconhecer, não se emociona, se afasta, porque ele sabe. Quando algo parece bom demais, às vezes é. E é nesse ponto que os manipuladores entram em colapso, porque todo o plano deles se baseava na sua reação emocional. Eles precisavam que você se sentisse em dívida, precisavam que você fosse moldável. Mas quando percebem que você não se entregou, que não se encantou, que não se deixou hipnotizar pela generosidade artificial, o desespero toma conta. Porque o escolhido não é movido por presentes, é guiado por propósitos. E isso destrói qualquer jogo psicológico, porque quem não tem preço, não tem coleira, e quem não tem coleira não pode ser conduzido ao abismo. No mundo dos que gritam para serem ouvidos, o silêncio é confundido com fraqueza. Mas para o escolhido, o silêncio é uma ferramenta cirúrgica. Ele não cala por medo, cala por inteligência. Ele entende que há momentos em que falar é se entregar, é dar munição ao inimigo, é reagir ao que foi arquitetado para provocar. O silêncio do escolhido não é passividade, é cálculo. Enquanto todos esperam uma explosão emocional, ele oferece um vácuo que desmonta qualquer tentativa de manipulação. Porque onde se espera o caos, a calma desconcerta. E onde há calma, há domínio. Ao silenciar, o escolhido transforma o ambiente. Ele para de ser o alvo fácil e se torna o observador oculto. E isso muda tudo. Porque o manipulador perde a vantagem quando não consegue prever a próxima jogada. O silêncio bloqueia a narrativa que estava sendo construída. O escolhido observa em silêncio quem se aproxima, quem se afasta, quem se contradiz. Ele assiste a peça sem entrar no palco, e quanto mais observa, mais anota, mais entende, mais vê. Porque aquele que domina o próprio impulso se torna invisível ao radar dos controladores emocionais. E quando finalmente decide falar, o faz com precisão, sem gritos, sem cenas, apenas com fatos, com clareza e com a autoridade de quem viu tudo de longe. O impacto não está no volume da fala, mas na força do que foi guardado. Quem silencia por estratégia, quando fala, derruba estruturas. E é por isso que o silêncio do escolhido assusta tanto. Porque ninguém sabe o que ele sabe. Ninguém sabe o que ele viu. E no momento certo ele revela não um erro, mas o sistema inteiro que tentou enganá-lo. Com uma frase, com um olhar, com uma decisão que não grita, mas sentencia. A verdade tem seu próprio tempo. Ela não precisa ser forçada, nem defendida com desespero. Ela apenas é. E quando o escolhido entende isso, ele para de tentar provar algo. Para de tentar convencer quem já escolheu não acreditar. Ele se cala e deixa a verdade trabalhar por si. Porque no fim, os fatos falam. As máscaras caem. Os comportamentos se repetem. E o que antes era só uma intuição torna-se evidência. A verdade, quando revelada em silêncio, tem um peso que nenhum grito alcança. Ela entra como flecha no coração de quem tentou controlar a narrativa. A beleza do silêncio revelador é que ele não exige palco. Ele se impõe pela consistência. Enquanto o manipulador se agita, tenta justificar, tenta acusar, tenta inverter os papéis, o escolhido permanece firme. Ele sabe que a verdade tem raízes profundas. E raízes não se veem na superfície, mas sustentam árvores inteiras. A revelação acontece quando tudo desmorona, e o escolhido ainda está de pé. Quando todos os holofotes que foram posicionados para expor suas falhas acabam iluminando quem tentou armá-las. E então tudo muda. O que era dúvida vira certeza. O que era ataque vira testemunho. O que era tentativa de destruição vira plataforma de revelação. Porque quem carrega a verdade no espírito não precisa provar, só precisa viver.
E viver em paz, mesmo cercado por mentiras, é o maior testemunho de que o jogo virou. A verdade não precisa ser gritada. Ela só precisa ser vivida com tanta integridade que o mundo inteiro perceba, mesmo sem uma palavra. O erro mais fatal de quem trama contra você é acreditar que você ainda é a mesma pessoa de antes. Eles se basearam no seu histórico, nas vezes que você se calou para manter a paz, nos momentos em que você tolerou desrespeito em nome do amor, da amizade ou da fé. Estudaram sua antiga versão como se ela ainda estivesse no comando. Acharam que, com os mesmos gatilhos, conseguiriam as mesmas reações. Mas o que eles não sabiam, e talvez ainda não entendam, é que você cresceu em silêncio. Que o mesmo chão onde você foi derrubado virou terreno fértil para sua transformação. Enquanto eles continuavam jogando o mesmo jogo, você mudava de fase, deixava de buscar validação e começava a buscar propósito. Saía da necessidade de aceitação e mergulhava na clareza espiritual. Eles olharam para o seu passado e presumiram seu presente, só que você não estava mais lá. A dor te ensinou mais do que qualquer livro. As quedas te deram sabedoria, e o que antes te fazia retroceder, hoje te impulsiona. Quando tentaram puxar os fios antigos, eles perceberam que estavam puxando um fantasma, porque aquela versão sua, carente, frágil, manipulável, já tinha morrido. E no momento em que você não respondeu como antes, o plano deles entrou em colapso. A surpresa nos olhos, o desconforto nas atitudes, a frustração silenciosa, tudo denunciava a falha da estratégia. Você não chorou, não implorou, não recuou, apenas observou e se afastou. E foi nesse silêncio que veio o choque. Eles perceberam que não tinham mais acesso ao seu coração, que o mapa que desenharam não levava a lugar nenhum, porque você mudou o destino e não contou a ninguém. E essa é a verdadeira vitória. Crescer sem fazer barulho e deixar que os outros percebam tarde demais. Eles não usaram ferramentas novas, usaram suas antigas feridas. Vasculharam sua história, seus traumas, suas inseguranças, tudo aquilo que um dia foi usado contra você, e acharam que ainda teria efeito. Acreditaram que se pressionassem os mesmos pontos, provocariam as mesmas reações. Que se recriassem os mesmos cenários, despertariam em você as velhas dores. O problema é que você não só cicatrizou essas feridas, como também aprendeu com elas. Você não apenas sobreviveu ao passado, você o transformou em escudo. Cada decepção virou mapa. Cada abandono virou sinal de alerta. Você não é mais o mesmo, e isso os desestabiliza. Enquanto eles usavam sua história como munição, você já havia feito dela sua maior fortaleza, porque enquanto eles analisavam suas falhas, você buscava entendimento. Eles achavam que sabiam como te controlar, mas ignoraram o que você aprendeu no processo. Esqueceram que enquanto tramavam sua queda, você se reconstruía em silêncio. Passaram tempo demais tentando replicar os antigos padrões, sem perceber que você havia instalado um novo sistema operacional. Um discernimento que não se ensina, que só se adquire com vivência e fé. Um olhar que detecta disfarces antes mesmo que eles se completem. E então, ao tentarem repetir os ciclos, foram surpreendidos pela sua firmeza, pela sua indiferença aos velhos jogos, por uma força que eles não sabiam que você possuía, porque o que era ferida virou filtro. Você passou a ver através das intenções, dos comportamentos, dos disfarces emocionais. E enquanto eles esperavam sua velha versão, dependente, aflita, carente, você apareceu pleno, centrado, consciente. Não foi mágica, foi reconstrução. E agora, toda a arma moldada a partir do seu passado se quebra contra a muralha do seu presente. O que parecia uma traição comum era, na verdade, um campo de batalha espiritual. Os rostos eram familiares, as vozes conhecidas, os vínculos antigos.
Mas algo naquela movimentação era profundo demais para ser apenas humano. O nível de frieza, a precisão dos ataques, o momento certo das investidas, tudo indicava que havia mais em jogo. O que você enfrentou não foi só maldade de pessoas. Foi manipulação energética. Foi batalha entre luz e trevas, entre propósito e distração, entre chamado e armadilha. E é por isso que doeu tanto, porque o ataque veio disfarçado de afeto, e isso confunde até os mais despertos. Você começou a perceber os padrões, as repetições, as mesmas palavras ditas por bocas diferentes, as mesmas ações surgindo em círculos distintos. Não era coincidência, era coordenação espiritual. Havia uma estrutura por trás do caos, uma tentativa de desviar seu foco, roubar sua energia, sufocar sua identidade. E a chave para entender tudo isso não estava no que diziam, mas no que você sentia. O incômodo, o cansaço inexplicável, a sensação de vigilância constante. Foi então que você compreendeu. Estava sendo alvejado por algo que não era só pessoal, era espiritual. E nesse momento, sua postura mudou. Você parou de discutir com pessoas e começou a orar com estratégia. Parou de tentar resolver no natural o que foi arquitetado no invisível. Você se reposicionou espiritualmente. Começou a declarar, a jejuar, a observar. E quando fez isso, os fios começaram a aparecer, os mesmos que manipulavam por trás dos sorrisos. As forças que se escondiam em hábitos, vícios e conexões tóxicas. E você viu, o que tentava te destruir não tinha rosto, tinha raiz. E arrancar essa raiz foi a sua libertação. Porque a guerra não era contra carne e sangue. Era contra o que se esconde por trás deles. Eles escreveram um roteiro, com começo, meio e fim. Um plano bem estruturado, cheio de reviravoltas calculadas, falas ensaiadas e momentos meticulosamente posicionados para te derrubar. Cada detalhe foi arquitetado para te levar à ruína emocional, à vergonha pública ou à implosão interna. Eles tinham certeza do desfecho. Já viam você caído, desacreditado, isolado. Mas o que eles ignoravam é que você já tinha lido o script. O verdadeiro, aquele que não veio das mãos dos homens, mas do Espírito. Antes mesmo do primeiro ato começar, você já sabia o que estava prestes a acontecer, porque o discernimento te entregou os bastidores do teatro antes da estreia. Foram sonhos estranhos, sensações desconfortáveis, sinais que não podiam ser ignorados. Você sentiu o enredo se formando antes que as cenas se revelassem. E mesmo sem provas concretas, algo em você já sabia. O palco estava montado para sua queda. Mas ao invés de confrontar, você decidiu assistir. Se afastou emocionalmente e passou a observar cada movimento com a tranquilidade de quem já conhecia o final. Enquanto eles agiam com pressa, você respirava. Enquanto eles criavam tensão, você mantinha a paz. Porque não havia mais medo, só confirmação. E então, cena após cena, tudo se cumpriu. As traições, as mentiras, as manipulações. Tudo do jeitinho que o Espírito já havia revelado. E quando chegou a hora da exposição, você não tremeu, porque já estava pronto. Não houve surto, não houve implosão. Houve apenas revelação. Enquanto o roteiro deles desmoronava, o seu propósito se fortalecia. Porque quando você anda em alinhamento com o que o alto te mostra, nenhum script terreno consegue controlar o desfecho. O teatro pode até impressionar por um tempo, mas a verdade sempre entra em cena e muda o final. Existem pessoas que se tornaram especialistas em performance. Elas sabem o que dizer, como olhar, como agir para convencer. São mestres da atuação emocional, se fazem de vítimas, de anjos, de conselheiros, criam um cenário onde tudo parece perfeito, até demais. Mas o que elas não sabem é que diante de alguém com discernimento, toda performance é transparente.
O escolhido não se deixa levar pelo discurso. Ele sente, ele capta o que não está sendo dito. Ele lê a vibração por trás das palavras. E por mais que o teatro seja convincente, ele enxerga os bastidores. O problema da performance é que ela exige manutenção. É preciso lembrar mentiras, manter coerência, sustentar a narrativa. E isso é exaustivo. Em algum momento, a máscara escorrega. A entonação falha, a história se contradiz, e o escolhido está ali, em silêncio, captando tudo. Ele não precisa confrontar, não precisa gritar, basta continuar observando, porque o tempo é o maior aliado da verdade. E quanto mais o ator insiste, mais o personagem se desfaz, porque não se sustenta o que não é real. E então chega o momento em que o escolhido já viu o suficiente. E ao invés de expor com escândalo, ele se retira. E essa retirada é um colapso para o ator, porque quem depende da plateia não suporta o abandono do público, e o que deveria ser controle vira caos. O escolhido não desmascara com raiva, desmascara com ausência, e essa ausência pesa mais que 1000 verdades gritadas, porque revela o que ninguém quer admitir. Que por mais ensaiada que seja a atuação, o espírito sempre reconhece o que é falso. Antes da faca tocar sua pele, você já sentia o frio do metal no espírito. O estalo não veio com palavras ofensivas, nem com atitudes claras. Veio em forma de silêncio estranho, de pausas desconfortáveis, de olhares que evitavam o seu. Algo na atmosfera mudou e você sentiu. Não houve aviso verbal, mas houve uma quebra no fluxo. O mesmo abraço, a mesma conversa, mas a energia era outra. O corpo ainda sorria, mas a alma deles já havia se afastado. Foi nesse momento que o céu te alertou. A traição já estava em andamento, mesmo que nada ainda tivesse sido feito. Era espiritual antes de ser físico. O grande diferencial de quem caminha com discernimento é perceber antes de ver. Enquanto outros precisam de provas concretas, o sensível já leu o sinal invisível. E foi isso que te salvou, porque ao perceber o afastamento energético, você começou a se proteger antes mesmo do golpe. Não foi paranoia, foi preparo. Deus te deu tempo, tempo para silenciar o coração, redirecionar a mente e se blindar espiritualmente. Tempo para enxergar quem estava com você por verdade e quem estava por interesse. E nesse tempo, a sua intuição ficou mais nítida do que qualquer palavra. Quando, enfim, a traição veio à tona, você já estava longe. Longe emocionalmente, longe espiritualmente, longe da expectativa. O impacto que deveria te derrubar apenas confirmou o que você já sabia. Não houve surpresa. Houve clareza, e essa clareza te deu paz. Porque a maior dor da traição não é o ato, é o engano. Mas quando o Espírito já revelou antes, não há engano, só confirmação. Isso te deu a vantagem que os traidores nunca esperavam. Você não caiu. Você apenas confirmou o que já havia discernido. E isso, para eles, foi mais assustador do que qualquer confronto. Eles tinham tudo planejado, do começo ao fim. Cada fala, cada momento, cada manipulação emocional. Era um roteiro perfeito para sua queda. E o momento foi escolhido a dedo. Quando você estava mais vulnerável, mais carente, mais disponível. Eles queriam o colapso. Mas o que eles não previram é que, enquanto eles escreviam um final trágico, Deus já estava reescrevendo o capítulo em tempo real. No momento exato em que a armadilha se fechava, o céu se abriu. E o que era para ser a sua destruição, virou palco para sua revelação. Deus não apenas interrompeu o plano, ele expôs a estratégia. O que foi feito no escuro veio à luz. Portas que foram fechadas por fofoca se abriram por propósito. Pessoas que se afastaram por manipulação começaram a te procurar com dúvidas, perguntas, olhos abertos. E sem que você precisasse mover uma peça, tudo começou a se desfazer.
O que era para te isolar, te reposicionou. O que era para te humilhar, te refinou. E os mesmos que esperavam o seu colapso foram obrigados a assistir seu crescimento, não por mérito próprio, mas por alinhamento com a justiça divina. E o mais poderoso de tudo foi a forma como aconteceu. Não houve espetáculo, não houve gritaria, houve paz. Uma paz que não combinava com o caos planejado. E isso foi o que mais assustou quem tramou contra você. Porque a falta de reação, o equilíbrio, a leveza, não vinham de você, vinham de cima. Era intervenção espiritual, era proteção em forma de serenidade. Era Deus dizendo: o script deles é fraco demais para reescrever o que eu já determinei. E isso mudou tudo, porque a vitória que vem de Deus não precisa de plateia, ela precisa apenas de verdade. A maior ilusão de quem tentou te destruir foi achar que você era uma vítima aleatória, que sua dor era apenas consequência do acaso, do destino ou do erro. Mas havia um propósito maior em tudo o que você viveu. Você não foi posicionado ali para ser derrotado. Foi colocado para documentar, para observar, registrar, entender. O que te atravessou não era apenas pessoal. Era sistêmico. Era uma estrutura invisível que operava por trás de sorrisos, tradições e lealdades falsas. E você foi a lente que Deus usou para capturar tudo. Sua memória virou testemunha, sua sensibilidade virou relatório espiritual. Você viu o que outros negaram, escutou o que muitos ignoraram, e por isso doeu tanto. Porque carregar a verdade é muitas vezes caminhar sozinho. Mas você foi capacitado para isso. Foi refinado no silêncio, treinado na dor, moldado na introspecção. Deus sabia que você teria coragem para enxergar o que ninguém queria admitir. E foi por isso que Ele te permitiu ver de perto. Não para você se contaminar, mas para você discernir. Porque no tempo certo sua lembrança serviria como chave. E o que parecia fraqueza, na verdade, era um preparo profundo para ser boca de denúncia espiritual. Hoje, você entende, sua presença ali não foi castigo, foi missão. Você estava entre os lobos para descobrir quem eram os verdadeiros. Você caminhou entre as sombras para entender como a luz deveria se posicionar. E agora, sua história é prova. Não de vingança, mas de revelação, porque o escolhido não sai destruído, ele sai consciente, carregando não apenas cicatrizes, mas registros, detalhes, códigos, sequências. E com tudo isso, a verdade não pode mais ser ignorada. Você virou a evidência viva de que o sistema estava podre e que a justiça de Deus se move quando um escolhido decide ver e não mais se calar. Eles pensaram que você estava caminhando cegamente para o abismo, que sua calma era ignorância, que seu sorriso era ingenuidade. Enquanto te observavam se aproximando da armadilha, se enchiam de confiança. Mal sabiam que você já havia identificado tudo, e mesmo assim continuou. Não por fraqueza, mas por estratégia. Você sabia que para a verdade se revelar, era preciso deixar a mentira se completar. E por isso você não reagiu. Você sorriu. Um sorriso que dizia: eu vejo vocês, e mesmo vendo, permaneço em paz. E essa paz foi o maior ataque silencioso que você poderia oferecer. Eles esperavam lágrimas, receberam serenidade, esperavam confusão, receberam clareza. E enquanto a cena se desenrolava exatamente como planejaram, algo os inquietava. Por que você não parecia abalado? Porque não estavam lidando com a mesma pessoa. Aquela que um dia reagia por impulso, agora agia com discernimento. O sorriso no seu rosto era mais do que expressão, era profecia. Era a certeza de que nenhuma arma forjada prosperaria. E quando o plano deles finalmente colapsou, não houve necessidade de aplausos. Seu silêncio foi suficiente. O que eles não entenderam é que aquele sorriso não era para eles. Era para o céu.
Era o reconhecimento silencioso de que você já sabia como tudo terminaria. Era gratidão por estar firme, mesmo depois de tanto. Era a confirmação interna de que Deus não apenas te revelou o plano, te sustentou durante toda a execução. Eles construíram o teatro da sua queda, mas você interpretou o papel da sua vitória, sem forçar, sem fingir, apenas sendo quem você sempre foi. Só que agora desperto, maduro e espiritualmente inviolável.